Você já ouviu falar sobre o fator 5 de Leydig? Se nunca ouviu, não passe esse vídeo. Meu nome é Leandro, sou graduando do curso de Biomedicina da Universidade do Oeste Paulista e junto com meus companheiros de grupo, Álvaro e Diogo, iremos trazer mais informações sobre esse tema. Primeiro, iremos falar o que é o fator 5. Ele é uma proteína de coagulação que, em sua forma ativa, atua como cofator na conversão de protrombina em trombina, resultando na formação de fibrina, que na cascata de coagulação reforça o tampão plaquetário, levando à homeostasia sanguínea. Adiante, temos uma esquematização para ficar um pouco melhor a visualização de como ocorre essa, essa transformação de protrombina em trombina. A gente tem o fator 5, que ele é uma proteína de coagulação, que ele atua na via comum, que é uma via comum entre a via intrínseca e a extrínseca, e participa na cascata de coagulação. Né? E por isso que esse fator 5 ele é tão importante. O fator 5 ele vai atuar como cofator na conversão de protrombina, né? E aqui do lado a gente tem uma esquematização, onde essa molécula azul seria o fator 5A, que vai receber a molécula fator 10A, e juntas elas vão conseguir clivar a molécula de protrombina. Aqui a gente pode, em azul, a gente pode caracterizar como pró, e a outra parcela em rosa a gente pode falar que é uma trombina. Então o fator 10A com 5A cliva essa molécula, e a trombina será utilizada para transformar fibrinogênio em fibrina, participando assim da hemostasia. Agora vamos falar sobre o fator 5 de Leydig. Ele é uma mutação hereditária autossômica dominante protrombótica herdada mais comum entre os caucasianos, descoberta em 1994. É uma mutação minense, ou seja, uma mutação pontual na qual uma única alteração de nucleotídeo resulta em um códon que codifica um aminoácido diferente. Está localizado na sequência codificadora do gene do fator 5. Ele faz com que a arginina 506, que é um dos três locais de passagem para a proteína C, seja substituída por uma glutamina. E esse exame ele é feito quando há suspeita de risco aumentado de trombose venosa, para pesquisar se há mutação de Leydig no fator 5. Além de afetar os vasos comuns nos eventos trombóticos, pode atingir locais incomuns no sistema arterial e venoso, associando-se à restrição de crescimento intrauterino, consequentemente levando ao aborto. Indivíduos heterozigotos para essa mutação possuem um risco aumentado de 5 a 10 vezes de desenvolver trombose venosa, em comparação com homozigotos normais. E em pessoas homozigotos para mutação, o aumento desse risco é de 50 a 100 vezes. Então, pessoas homozigóticas para essa mutação, elas têm a probabilidade de desenvolver casos trombóticos muito mais elevada. Agora a gente tem outra esquematização falando sobre a clivagem do fator 5, né, que é representada essa molécula verde aqui. Ela tem a proteína C ativada, ela vai clivar o fator 5 em dois pontos específicos, que é no ponto de R306 e no outro ponto R506. Feita essa clivagem, a proteína C ativada ela consegue inativar o fator 5A. E por que essa inativação é importante? Ela vai reduzir as chances de coagulação sanguínea. Para derivar e acontecer a mutação de fator 5 de Leiden, que é um polimorfismo de nucleotídeo único, conhecido como SPINS, a gente tem a proteína C ativada, porém ela não consegue clivar nessa região aqui, derivando então a R506Q, que vai caracterizar uma mutação de resistência à clivagem da proteína C ativada. E essa mutação vai acarretar numa diminuição da eficiência da ativação do fator 5A, que vai ter uma atividade prolongada desse mesmo fator no organismo e vai intensificar a geração de trombina. Com essa intensificação de trombina, a gente vai ter o aumento de coagulação sanguínea. E dentro do fator 5 de Leydig, que é um fator de risco para tromboembolismo venoso, a gente trouxe aqui dois exemplos,
que um seria a trombose venosa profunda e o outro a embolia pulmonar. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre os meios de diagnóstico. Entre eles, nós temos o indireto e o direto. Falando um pouco sobre o indireto, ocorre por ensaios funcionais da resistência da proteína C ativada, e isso vai levar à determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada, e antes e depois da injeção de PCA ao plasma do paciente. E com isso, o fenótipo RPCA se caracteriza por prolongamento mínimo da tromboplastina parcial ativada em resposta à PCA. Adiante temos o meio direto, meio de diagnóstico direto, no qual vai envolver a análise obrigatória do DNA, levando à amplificação do DNA-alvo, que é monitorado durante o processo de PCR em tempo real, e a PCR em tempo real pode ser utilizada para avaliar a presença de uma mutação gênica em uma amostra. Um ponto importante de ressaltar aqui nessa questão é que o meio de diagnóstico mais importante, no caso, é o direto, devido ao mesmo possuir mais eficácia e ser mais específico. Além do teste direto para fazer a resistência da proteína C ativa, a gente pode fazer através de métodos coagulométricos. Esses testes, eles têm interferências de anticoagulantes orais e heparina, que produzem diminuição da proteína C, que vai levar um resultado falso positivo. E esse teste ele é mais acessível a todos os laboratórios. Bom, e dentro desse método de coagulométrico, a gente tem alguns testes que são feitos. A gente tem, por exemplo, o tempo de sangramento, que os valores de diferença têm que ficar entre 1 a 4 minutos. A gente tem o tempo de coagulação, com 4 a 10 minutos. O tempo de próton-bina ativada, que varia de 10 a 14 segundos. O tempo de tromboplastina parcial, entre 24 a 40 segundos de variação. E, por fim, um número de plaquetas, que está entre 150 a 400 mil por milímetro cúbico de sangue. Né? E uma interpretação para esse teste é que quando os valores de referência do paciente ficam maior ou igual a 0,86, ele vai dar negativo, ou seja, ele vai ser negativo a resistência da proteína C ativada. Então significa que está tudo ok com o paciente. Né? E uma das observações aqui que temos é que esse teste ele não deve ser interpretado isoladamente, porque ocorrem alguns interferentes que vai ficar um pouco mais claro a seguir. Com isso, nós temos os resultados, certo? Dentre eles, podemos dizer que os ensaios de PCR em tempo real, eles são muito mais sensíveis, específicos e rápidos. E também são sujeitos à presença de inibidores e contaminação que podem afetar sua eficiência. Voltando um pouco lá atrás, quando eu falei do diagnóstico, eu posso dizer aqui que eu vou utilizar também a PCR para determinar o diagnóstico direto, ou seja, o meio de diagnóstico direto, de condição, vamos dizer assim. Por fim, finalizando a nossa apresentação, eu posso dizer que os ensaios de PCR em tempo real, eles são muito mais sensíveis, específicos e rápidos, principalmente quando comparamos aos testes convencionais, levando de 2 a 3 horas para emitir o resultado. Porém, também está sujeita à presença de inibidores e contaminação que podem afetar a sua eficiência. Um ensaio de resistência a PA positivo pode indicar que o fator 5 de Leydig indicar o fator 5 de Leydig, e deve levar a testes moleculares diretos na maioria dos casos. É essencial lembrar também que existem outras mutações além do fator 5 de Leydig que podem resultar em resistência plasmática, como o uso de anticoncepcionais orais, anticoagulantes como a varfarina, terapia de reposição hormonal, o uso de ativadores da proteína C, como a vitamina K, que é um procoagulante, a gravidez, câncer e a síndrome fosfolipídica, que estão associadas a um risco aumentado de um efeito trombótico e levando assim a diagnóstico falso positivo. Outro ponto importante também a ressaltar aqui nesse conceito, como dito anteriormente, quando eu falei na questão do diagnóstico, o resultado falso positivo ele vai ser determinado pelo meio de diagnóstico indireto.
Aqui estão as referências bibliográficas que utilizamos para poder confeccionar este trabalho. E em nome de todos os meus amigos e companheiros de grupo, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Esperamos que todos tenham compreendido o conteúdo. Tentamos deixar o mais explícito e conceituado para todos, que todos pudessem entender. E até logo. Muito obrigado por tudo. Tchau.